Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Eu tava caminhando, correndo um dia desse, na madrugada, né? E aí, sabe a estrada? A pista, né? Que ela tem aquele sinal branco de trânsito contínuo, beirando dos dois lados, meio fio. Eu tava ali, tava correndo, e aí, dependendo do local, eu corro contra o carro. Mas geralmente nessa hora não tem carro. Mas eu corro em cima da linha, mais pra dentro a linha e o meio fio. Eu tava correndo ali e vi um carro de madrugada. E ele foi vindo, mas ele tava tão próximo da linha que eu fiquei inseguro e pulei pra cima do meio fio. E ele passou. Eu pensei assim: caramba, deve ser assim que o ciclista deve sentir quando os carros passam perto dele. Então, da próxima vez, eu vou me esforçar em ter mais cuidado quando eu estiver dirigindo. Olha que situação interessante. Esse negócio que falam por aí de amar o próximo, como a si mesmo, é um negócio bem esquisito, né? Mas se você parar para pensar bem, quando eu faço por mim alguma coisa e eu replico essa coisa no outro, eu estou amando ele, certo? Como se ele fosse em mim, ok? Mas o problema é que esse eu me colocar no outro a ponto de eu cuidar dele como se fosse eu, isso é muito esporádico, isso é muito pontual, a gente não tem esse costume. E muitas vezes, como nesse caso, nós temos que passar por situações da vida, naturais, corriqueiras, contudo, específicas para cada pessoa, para que nós venhamos a conseguir a olhar o outro, o estado, a situação dele, a posição dele com outros olhos. Foi o que aconteceu comigo. Então, porque eu passei por essa situação e ela me trouxe um certo temor, me veio à memória uma pessoa de bicicleta andando na rua naquela situação, que hoje em dia é muito comum, pelo menos aqui em Brasília, né? Tá começando a ficar bastante comum. E tem momentos, né, que o motorista em si perde um pouco de paciência, porque um ciclista na rua acaba atrasando o trânsito em muitos pontos. Mas eu, como motorista, depois disso, eu vou pensar bem, porque eu tive que passar por essa situação para conseguir enxergar como o ciclista se sente naquela situação. Entendeu? Então, para que eu consiga me enxergar no outro dessa forma, amando o próximo, como as escrituras falam, até Jesus falou, né? Eu preciso viver a vida, para passar e viver situações rotineiras e corriqueiras, para que cada vez, quanto mais eu vivo, mais eu olho para o outro. Certo? E só que esse tipo de coisa, eu olhar de acordo com as escrituras, de acordo com Cristo, falando de uma visão mais espiritual, eu vou precisar que o novo acordo espiritual esteja agindo em mim. E que acordo espiritual é esse? É o que as escrituras chamam de uma nova aliança, que é quando Deus coloca a lei dele, grava a lei dele, coloca na minha mente e escreve no meu coração. O que significa isso? Significa que a partir desse novo acordo, eu vou começar a entender as coisas
por meio de um entendimento espiritual, porque vai estar misturado com o meu. Foi colocado aqui, foi gravado aqui. E da mesma forma, porque nós somos razão e emoção, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas vão se basear naquilo que está escrito, nessa nova lei, que está escrito na tábua do meu coração. Então, essa pessoa que tem essa lei na mente e no coração, ela não consegue mais pensar somente os pensamentos dela. Ela vai pensar também os pensamentos que vêm de Deus. Ela vai ter a mente de Cristo. E da mesma forma, ela não vai conseguir mais sentir por conta própria sozinha. Porque todo sentimento vai passar por aquela escrita. Vai passar por aquela palavra que tem poder dentro de mim, agindo em mim. Então, tudo vai sair, entre aspas, contaminado com aquilo que vem de Cristo para nós. E então, esse tipo de vivência da minha vida, eu vou conseguir enxergar cada situação que eu passar, olhando para o outro, eu vou me ver. E eu vou ter compaixão dele, vou ter misericórdia dele. Eu vou agir com graça com ele. Mas se eu não tiver essa lei em mim, fatalmente eu vou agir com mágoa, rancor, ressentimento. Eu vou agir com raiva do mundo, raiva das pessoas, né? Então, essa é uma situação muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês aprendam a observar melhor o que vocês passam. Pode ter certeza, o que você está passando é por causa de outras pessoas que precisam do teu toque nelas, como se você fosse elas. Entendeu? O que é muito importante que a gente entenda que nós vamos sempre nos completar no outro. Nossa plenitude está justamente no outro. Porque nós somos uma raça, seres que precisam estar em comunidade, em grupo, e não sozinhos. Nem Adão ficou sozinho, quem dirá eu. Então nós precisamos uns dos outros. Entendeu? Isso é muito importante. E quanto mais eu caminho assim, mais eu vou evoluindo e progredindo ao ponto de que me enxergar no outro não vai ser mais suficiente. Porque quando eu me enxergo no outro, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, que os outros fizessem por mim, certo? Mas quanto mais eu vou avançando nessa vivência, nesse entendimento, eu vou chegando no ponto de que eu vou começar a fazer para o outro não mais aquilo que eu quero, mas aquilo que o outro precisa. Então o foco vai sair de mim e vai para o outro 100%. Mas isso é uma questão de vivência. Você tem que ir vivendo a sua vida e permitindo essa transformação, essa mudança de mente, essa mudança de coração, esse crescimento também espiritual, por meio da lei que já está em mim. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nisso. Grande abraço. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.